Bom dia, pessoal. Hoje nós damos continuidade, né, às atividades do PET, dando continuidade àquela que começou quarta-feira com o professor Lival, à noite, em trabalhar o teatro e ensino de história, e hoje, novamente, vai ser como se fosse a segunda parte, segundo momento, que vai ser desenvolvido por mim, Marceliana, né? Eu queria começar a nossa discussão gerando uma certa inquietação na gente, é uma inquietação comum no curso de História, levantando a seguinte questão: mas afinal, o que é a história? Para que estudar a história e para que e por que ensinar a história? E como ensinar a história? Acho que essa é uma questão que a gente já pensou várias vezes durante o nosso curso, né? Alguns que já estão há mais tempo, os que entraram agora, vão se perguntar, mas o que é a história e para que ensinar a história? Enfim, segundo o historiador Mark Bloch, que muitos conhecem, né? Acho que é o primeiro historiador que a gente conhece assim muito fortemente no primeiro semestre é o Mark Bloch. Ele define a história enquanto uma ciência dos homens no tempo e no espaço. Mas o que significa essa frase em linhas gerais de forma grosseira? É dizer que a história é tudo aquilo vestígio do homem no tempo e no espaço. Então, se é tudo, então o teatro também é história. Nós somos sujeitos históricos, sujeitos da história. Então, mas por que começar com essa questão? Por que levantar essa questão agora? Porque é uma questão que gera reflexão. Por que eu vou ensinar história para um jovem, para uma criança? Porque se a gente souber qual é o nosso objetivo enquanto desenvolver aulas cada vez mais prazerosas. Porque uma questão interessante que a gente se depara é quando nós vamos para o estágio de ensino fundamental ou médio, que nós temos que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na graduação. Chegando lá, nós vamos se deparar com N realidades, com N salas de aulas. E vai demandar da gente que nós aprendemos a trabalhar com diferentes formas de ensinar a história. E o teatro é uma delas. O teatro, ele é uma metodologia do ensino de história. Ele é uma ferramenta para se ensinar a história. Porque pensemos bem, a história, para ser ensinada, ela tem que ser pensada de forma que os alunos aprendam de forma interessante e prazerosa. E por que não trabalhar com teatro? E essa é a importância de nós estarmos aqui discutindo o ensino de história e teatro, porque é uma discussão ainda muito recente na academia. Pouco se fala sobre o ensino de história e teatro. Quando se fala, quando tive aula de oficinas de instrumentos didáticos, não trabalhei com teatro em nenhum momento. Não li nenhuma historiografia que trabalhasse com teatro, em nenhum momento. Então, essa é a importância de estar hoje aqui, 8 horas, 9 horas da manhã, discutindo o ensino de história e o teatro. E desde já, eu quero levantar esse seguinte questionamento: como é que a gente pode promover uma aula de história que os alunos participem e se envolvam na aula, sem que seja somente a gente transcorrendo o conteúdo de forma muito monótona, muito chata, só utilizando a lousa, slide, lousa? Como é que a gente pode pensar uma aula de história mais envolvente, mais prazerosa? E como é que a gente pode aproximar esse conteúdo histórico do cotidiano dos alunos para que eles estudem história com prazer? O teatro, ele vai nos dar esse caminho, um dos caminhos para ensinar a história. E desde já eu quero dizer que nossa discussão hoje vai partir de dois eixos, praticamente. Um eixo é pensar a linguagem do teatro na sala de aula, e o outro é pensar o ensino de história a partir do teatro. Como assim? Vocês vão perceber que são muito parecidas essas duas coisas, mas na verdade não são a mesma coisa. Uma é você, enquanto professor, se portar com a linguagem do teatro na sua aula, e o outro é você pegar os alunos para produzirem teatro, para que eles sejam os sujeitos participantes da construção do conhecimento. Marceliana? Bem, muito boa essa fala do Renan, inicialmente.
E então, partindo assim do que ele já falou, né, de que o teatro pode ser uma ferramenta muito útil para se ensinar história, eu, eu vou fazer uma fala inicialmente introdutória a respeito um pouco do histórico do próprio teatro, passando por diversos contextos históricos, e assim como uma importância de se conhecer essa história do teatro para a compreensão da importância e da função deste em sala de aula. Assim, não se sabe ao certo onde o teatro começou, o teatro enquanto espetáculo, mas algumas pesquisas apontam que surgiu na Grécia Antiga, a partir das cerimônias dionisíacas, que eram cerimônias religiosas em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, da fertilidade, do teatro. É, então, na Grécia, o teatro tinha esse caráter assim, de sagrado, que as pessoas assim acreditavam que por meio dessas representações, o teatro assim servia para louvar os deuses e tal. É, uma das características também do teatro grego era o uso de máscaras pelos personagens, porque tinha meio que uma separação assim entre a pessoa que estava representando e assim, o personagem representado. Que no caso, aponta-se que uma das primeiras vezes assim que foi representado era um cara que estava representando o deus Dionísio, no caso. É, e também tinha uma característica, assim, porque só homens representavam, porque na Grécia, né, sabemos que as mulheres não eram consideradas cidadãs, somente os homens livres e brancos. É, inicialmente, tem dois gêneros teatrais, que eram a tragédia e a comédia. A tragédia, ela tinha por função narrar acontecimentos que sempre terminavam assim de forma trágica. Às vezes terminava com a morte do herói e tal. Alguns temas que as tragédias representavam eram temas ligados às leis, à justiça, ao destino. E outro gênero era a comédia, que a comédia tinha mais esse efeito de provocar o riso através da ridicularização do personagem. E na comédia trazia críticas sociais, também de caráter político ou religioso. Um pouco do teatro romano. O teatro romano, sabemos que a Roma, né, meio que importou um pouco das culturas gregas, mas em Roma o teatro ele vai perder, meio que perder esse caráter de sagrado. O teatro em Roma ele vai passar a visar mais assim o divertimento, o entretenimento. E também é, vão ter assim espetáculos que vão representar combates meio que violentos, porque em Roma, né, tinha muito essa questão dos combates violentos. Na Idade Média, o teatro vai ser inicialmente, assim, nas missas, vão ser representados passagens da Bíblia, só que aí as autoridades católicas vão passar a ter um pouco de receio de que a missa perdesse o caráter de sagrado. Aí esses espetáculos, eles vão passar a ser exibidos mais nas praças públicas. Na Idade Média vão surgir as comédias bufas, que com temas assim, políticos e sociais, e também a farsa, que é uma comédia que visava ridicularizar, trazer através dessa comédia aspectos ligados ao cotidiano. Também na Idade Média vão surgir os saltimbancos, que eram espetáculos teatrais assim que se apresentavam passando de cidade em cidade. Aí, assim, nesse finzinho da Idade Média para o Renascimento, vai surgir na Itália a chamada comédia della arte, que eram assim,
apresentações feitas na rua também, usando textos improvisados. E também vai surgir alguns personagens que a gente conhece até hoje, que é o Arlequim, a Colombina, o Pierrot. Aí na Inglaterra, o teatro ele vai receber assim, um pouco de proteção da Rainha Elizabeth I, mais ou menos assim, nesse período, porque além de gostar assim, das apresentações teatrais, ela, ela vai receber a ajuda de alguns dramaturgos, tipo, para através das peças que eles faziam, fortalecer o sentimento de nacionalismo entre o povo. Alguns desses dramaturgos é o William Shakespeare, que com o William Shakespeare também vai surgir meio que um novo gênero teatral, que é o drama. Aí, lá pelo século XVIII e XIX, sabemos, né, ao estudar a história, que a Europa passou por revoluções que nas quais assim, a burguesia meio que passou a ter uma ascensão. Então, esse contexto vai influenciar muito assim, o teatro, porque vai trazer temas assim, ligados a essa burguesia. Aí, temas assim como a vida social, casamento, dinheiro. Aí, no teatro do realismo e do naturalismo, esses temas assim ligados a fazer críticas sociais, assim, a trazer essa realidade mais crua, vai passar a cada vez mais ser o foco do teatro. E hoje em dia, né, o teatro, a partir de tantas influências, assim, é um teatro muito rico. Tem, e como o professor Lorival falou na live passada, né, ele é um instrumento cada vez mais forte, assim, de representação dos problemas sociais. Mas por que assim que eu trouxe toda essa discussão sobre o teatro em diferentes períodos? Porque assim, como vimos, né, o teatro vai se modificando ao longo de todos esses períodos, mas o que eu quero dizer é que duas coisas ele meio que vão permanecer, vão ser essenciais em todos os períodos, assim, e que é o conflito, porque o texto teatral ele traz um conflito e essa necessidade de representação da humanidade, que e o conflito ele é meio que assim muito importante também para o professor de história conseguir, como pode dizer, conseguir que os alunos se assim conseguir que os alunos assim, deem atenção assim, ao texto, se interessem, porque é através desse conflito que assim, esses temas sociais podem ganhar o interesse das pessoas. Alguns elementos, assim, Só pode para sim. te complementar, nós sabemos o quanto os alunos de história amam a gente, né? A gente chega na escola, a primeira coisa que diz é assim, lá vem aquele cara chato da história, fazer a gente questionar várias coisas da nossa vida. O teatro, ele vai surgir ali como uma ferramenta, como a Marceliana falou, como o teatro tem essa abordagem artística, essa abordagem do cotidiano, dos temas sociais, então tudo aquilo se aproxima bastante da realidade do aluno. Sem falar que é uma linguagem artística, né? A arte, ela gera muito interesse nas pessoas. Então, quando eu dialogo a arte, o teatro especificamente, com a história, de forma interdisciplinar, a aula tende a ser cada vez mais interessante para esse aluno, que outrora disse que historiador é chato, porque questiona, para a gente questionar. Mas depois que talvez a gente trabalhe com teatro junto com os alunos,
ele já passe a enxergar a história de forma muito mais prazerosa e interessante. Isso. E adentrando um pouco nessa relação do teatro e da educação, alguns teóricos afirmam que já na Grécia Antiga já tinha essa relação assim do teatro ligado à educação. Como alguns escritos de filósofos como Aristóteles e Platão já mencionam. E assim, falando como que o teatro foi, assim, pode ser pensado para ser um instrumento utilizado nas aulas de história, foi a partir do surgimento da história cultural, mais precisamente da nova história cultural, que os professores puderam assim, passar a pensar conceitualmente a sua prática pedagógica. E a nova história cultural, ela ampliou objetos de estudo, como os modos de pensar, de fazer de determinada sociedade, os modos como eles, por exemplo, enterravam seus mortos, e vários temas assim. Então, a partir disso, que o teatro foi passado a ser discutido, para ser uma ferramenta utilizada pelo professor. Renan, tu quer complementar mais alguma coisa sobre esse ponto? Não, só dizer que o teatro, ele é uma linguagem, ele pode ser visto enquanto uma linguagem, enquanto uma fonte, enquanto uma forma artística, né? Você pode trabalhar o teatro como uma linguagem corporal do seu corpo, uma linguagem imagética, de você conseguir que o aluno imagine aquela cena em que você está atuando, digamos assim, na sala de aula. E também pode ser visto o teatro como uma fonte da história, para trabalhar com os alunos. Vamos trabalhar determinado período a partir de uma peça teatral, já que a peça trabalha muito com essas questões sociais do presente, né? Então, o teatro tem essas várias funções de fonte, linguagem e arte também. Isso. Então, agora eu passo para você, Bruno. Enfim, então, vamos voltar àquela discussão lá do início sobre o que é história, né? Para que ensinar a história. Nós, enquanto professores de história, nós temos um dever, nós temos como objetivo despertar no aluno o senso crítico, né? A criticidade, para questionar os fatos históricos, os momentos históricos, a vida. Porque a história ela vai muito além do decoreba. Já se ultrapassou essa fase do decoreba. Então, a história, a gente tem esse dever de ensinar a história para que os alunos entendam o seu redor, o seu entorno, entendam várias coisas que ocorrem com eles agora, que são reflexos do passado. Então, tem essa relação entre passado e presente, que tanto o Mark Bloch fala no livro dele, Apologia da História, né? Então, quando eu utilizo a linguagem do teatro, juntamente com os alunos, eu vou ter vários campos de metodologia do ensino da história, várias coisas que eu posso trabalhar com os meus alunos. Como eu havia falado, existe tanto a linguagem teatral, a linguagem que o professor ele vai desenvolver, como também o teatro juntamente com os alunos. Então, quando eu desenvolvo uma linguagem teatral em sala de aula, enquanto professor, por mais que eu não seja ator, por mais que eu nunca tenha atuado, mas, por exemplo, se eu vou dar uma aula sobre escravidão, e eu começo a interpretar como os personagens falavam, como as suas atitudes. Então, no aluno, aquilo vai despertar nele a imaginação, de imaginar, de se projetar para aquele momento específico da história. Então, quando eu saio desse campo de comodismo, de só explicar a aula através da lousa e do slide, que eu proponho ser um professor mais artístico, digamos assim, eu vou despertando nos alunos uma imaginação de imaginar aquele lugar
em que eu estou explicando aquele momento histórico, e isso vai se tornar interessante, vai tornar a aula muito prazerosa. Então, enquanto professor, eu posso utilizar do teatro para trabalhar, por exemplo, com os bonequinhos, aqueles bonecos que a gente faz na mão, teatro de bonecos, né? Se for educação infantil, eu posso trabalhar com os alunos isso. Fantoches, exatamente, os fantoches, porque tudo isso é, vai tornar um aluno, nesse sentido, o teatro, ele vai, enquanto forma de expressão das representações do indivíduo em sociedade, vai possibilitar o olhar do aluno para questionar o seu presente, para estudar o passado. Então, quando eu levo esses bonequinhos, por exemplo, eu consigo trabalhar sobre determinado momento histórico em que os alunos vão gerar a imaginação deles. Eles vão começar a imaginar aquele momento da história em que eu estou explicando com os bonequinhos. Já em determinado momento, eu posso pedir para que os alunos escolham um momento histórico da história, um tema da história, e que eles mesmos busquem produzir uma peça teatral. Porque aí o aluno vai passar de somente passivo de conteúdo, de conhecimento, para ativo. Ele mesmo vai construir o seu conhecimento. E isso para nós é muito interessante, porque é muito além de você só transmitir aquele conhecimento. Porque, segundo o Paulo Freire, é muito mais importante você dar as possibilidades para que esse conhecimento se construa do que somente transmiti-lo para os alunos. Então, quando eu trabalho com teatro, peço que eles escolham uma peça teatral para que eles apresentem, eles vão até o livro, vão até o computador, pesquisam, questionam. Então, eles passam de passivo para ativos do conhecimento. E isso vai tornar a aula cada vez mais prazerosa. Assim, complementando um pouco, nas palavras do Renan, né, tem muito essa função do professor, enquanto da importância também do professor mediar essa construção desse conhecimento, essa produção do teatro feita pelos alunos. Que, assim, partindo do pressuposto de que estudar história é uma tarefa meio que difícil, porque exige disciplina, análise crítica e, acima de tudo, vontade. Então, essa mediação, assim, ela se faz muito necessária e importante para que esses alunos possam construir, assim, esse conhecimento. Então, assim, tem essa importância também da metodologia do teatro para se constituir como um dos caminhos para conectar esse presente a esse passado, né? Porque as inquietações, assim, que a gente tem, a gente busca no passado meio que as inquietações do presente. Então, assim, tem um ponto também muito importante que eu queria acrescentar, que é que o professor, ao escolher, assim, trabalhar com o teatro, ele pode fazer os jogos teatrais também, porque os jogos teatrais ele tem um objetivo muito importante, que é meio que integrar esse aluno ao grupo, aquele grupo de teatro. Então, antes assim, da realização da, da apresentação mesmo e tal, é óbvio que o tempo é um fator muito complicado na escola, mas pode ser realizado um jogo teatral desses para que esse aluno possa ficar mais integrado assim, ao grupo, possa desenvolver noções de melhorar assim, a fala, a concentração. Alguns pontos assim, que são muito interessantes. O sentido de trabalhar em grupo. E eu também, assim, partindo um pouco de uma experiência que eu vivi na graduação com relação ao teatro, e que foi muito importante, assim, para minha, assim, para a minha formação, a respeito de uma experiência de apresentação teatral que foi proposta pela professora Cíntia,
na disciplina de História da América 1, que a gente estava estudando a respeito da colonização na América Espanhola. E então, na última avaliação, ela propôs que a gente se reunisse em grupos, a turma, e apresentassem uma peça relativa ao assunto que a gente tinha estudado. Aí a gente fez, apresentou, e ela me surpreendeu, assim, a gente pôde ver que ela se surpreendeu assim bastante. A respeito da nossa peça, ela falou que se surpreendeu pelo fato da gente levar a colonização a partir do olhar do colonizado e não do colonizador. E acho que teve mais outros 2 grupos também que apresentaram, que foram assim peças maravilhosas, assim, para tipo, a gente não teve muito tempo de produzir cenário, nem figurino e tal. Foi realmente pegar através do pesquisar, através dos conteúdos que a gente tinha estudado, produzir as peças e apresentar. Mas assim, foi uma experiência muito marcante assim na minha graduação. E sem falar também, pessoal, que nós sabemos que a sala de aula é muito plural, né? Vamos ter alunos que têm diferentes dificuldades de aprendizagem. Tem gente que tem dificuldade em leitura, em prender a atenção enquanto o professor está explicando. Então, o teatro ele vai ser também uma ferramenta que vai auxiliar para que esses alunos que têm dificuldades específicas possam aprender história de forma prazerosa também. E eu recordo bastante que o Oliver sempre falava para a gente começar a aula tentando fazer com que os alunos eles imaginem aquele espaço temporal e social em que nós estamos discutindo o conteúdo. Porque isso vai gerar no aluno essa questão da imaginação, né? De que a história não está tão distante da realidade deles, do atual. Isso, e essa questão do tempo é muito importante mesmo, né? Porque a gente está. O tempo, por exemplo, em uma peça de teatro, ela pode estar representando, assim, por exemplo, um tempo, assim, um século, por exemplo. Então, é muito importante, assim, levantar essa percepção no aluno também, o tempo e o espaço. A gente abre agora para as perguntas. Como é? Acho que já tem uns inscritos aí. Eu posso já comentar, Renan? Eu ia falar. À vontade. Bem, então vamos lá. Primeiro, parabéns, né? A fala de vocês dois, vão falar bastante interessante. E eu não tenho precisamente uma pergunta, mas eu tenho um comentário que, diante das perguntas que vocês formularam, eu fiquei refletindo um pouco, né? Do quão pouco nós levamos o nosso cotidiano para dentro da sala de aula. Porque o nosso cotidiano, ele é um ambiente teatralizado. Os elementos do teatro estão presentes no nosso fazer diário, a linguagem, as narrativas, os conflitos, né? E nós não levamos isso para o imagético, como o Oliveira tinha falado, e nós não levamos isso para a sala de aula, né? João, me permita. Oi. O drama, média, isso. Tudo isso está nas nossas relações cotidianas, né? Isso. Então, talvez isso tornar, não levando esse cotidiano para a sala de aula, nós estamos talvez transformando a sala de aula em um ambiente estável e que ele não precise ser. E talvez ele estável não é um ambiente produtivo. Nós temos que instabilizar a sala de aula para que ela se torne um ambiente produtivo.
Então, acho que dentro desse instrumento, dessa ferramenta didática que pode ser o teatro, é justamente a gente pensar como levar as nossas próprias relações teatralizadas do cotidiano para dentro da sala de aula, né? Acho que era mais ou menos esse comentário aí que eu queria falar. Vocês vão fazer bloco ou vão responder pergunta por pergunta? Mara, é você agora? É. Vocês vão fazer o bloco ou vão fazer o comentário após cada pessoa? Pode. Acho que a gente pode fazer um bloco, né? Ok. Após é a minha vez, então. Vamos lá. O meu também é basicamente um comentário, né? Assim como o do João. Primeiramente, eu queria falar sobre a questão do sentido, né? Porque o teatro, assim como a literatura, como a música, ele desperta os nossos sentidos, né? Nosso sentido para o mundo, a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar o mundo. E eu acho que a partir do momento que a gente leva essa possibilidade que o teatro tem para nos oferecer, que no caso é o trabalhar com o sentido, trazer uma performance artística para dentro da sala de aula, eu acho que o ensino de história ele pode ser totalmente diferente de como vocês falaram, né? O ensino de história é muito monótono, muito pragmático. E eu acho que o teatro ele pode usar, né? Ele pode ser uma ferramenta que a gente pode usar nesse sentido, né? De trazer com que o ensino de história, né? O conteúdo, o fato histórico, ele possa ser visto a partir de um ponto de vista diferente, né? A partir do modo artístico, a partir da visão, do sentido do aluno. E outra coisa é sobre quando Marceliana falou sobre a experiência dela, né? Renan e Débora Maiara vão lembrar de uma experiência que a gente teve na disciplina de América, né? A professora Luciana, ela pediu para que a gente pudesse fazer um seminário, mas que aquele seminário ele pudesse ser diferente, né? E a minha equipe ficou com o México, né? A gente ficou com o México e a gente ia trabalhar alguma coisa sobre a cultura do México e a gente resolveu trabalhar com o Dia dos Mortos, né? E foi muito interessante a atividade porque a gente levou não uma performance artística, né, assim, do teatro, mas a gente pintou os nossos rostos, né, porque como vocês sabem, no México, o Dia dos Mortos tem toda uma cultura, né, uma questão da pintura, da vestimenta, enfim. Então a gente levou isso para dentro da sala de aula e o nosso seminário assim foi muito interessante. Né? Foi uma experiência que me marcou bastante, assim. E até que Luciana fez um comentário muito interessante que ela disse assim: se vocês levassem isso para a escola, vocês parariam a escola, né? E é verdade, eu acho que a partir do momento que a gente leva a performance artística, a performance musical, a literatura para dentro da sala de aula, a gente consegue desenvolver no aluno, né, uma outra forma de pensar, uma outra forma de entender o mundo, né, de entender o conteúdo e uma nova forma dele enxergar aquilo que ele está aprendendo. É isso. Sou eu, né, Renan? Assim, é um comentário, mas também eu queria que um dos dois também complementasse assim, um raciocínio, me contrariasse, não sei. Porque, assim, a questão do teatro pode ser visto na questão da sala de aula, pode ser visto a partir do professor ir lá, né, ele mesmo, planejar uma cena lá e fazer para que os meninos entendam aquele contexto, né, a partir do professor. Mas também tem a lógica de os alunos realizarem uma peça teatral para poder eles se sentirem como protagonistas daquele contexto. Só que aí vai aquela questão, né? Eu não estou querendo ser pessimista, né? Que até o Renan falou. Tem aluno que tem dificuldade até para ler, né? Assim, numa sala de aula. Como fazer para um aluno fazer uma peça de teatro na frente da turma, né? Então, assim, além de trabalhar essa questão da peça em si, é trabalhar o aluno. Porque nós, como alunos, nós sabemos que não é fácil você se quer apresentar um seminário na frente da turma, imagine uma peça de teatro. Ou seja, uma música, seja o que for. O fato de você ir à frente de uma sala, à frente de uma plateia, lhe deixa um tanto travoso, né?
Então, assim, a gente, como professor, futuros professores, né, que acham essa, e assim, é muito bacana a ideia. Eu não vou ser repetitiva, né, porque a fala do João Paulo e da Mara contempla o meu olhar também sobre essa questão do teatro em sala de aula. Mas, assim, não é só isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar também como trabalhar esse aluno para ele se sentir confortável e instigado a realizar esse tipo de atividade, né? Então, assim, é um outro olhar que a gente também tem que ter sobre esse trabalho de teatro em sala de aula, que é essa questão, como fazer o aluno realizar esse tipo de atividade, né? Como trabalhar o aluno a sair, a ter ânimo e a ter incentivo a fazer esse tipo de atividade, né? Mais ou menos essa questão que eu queria deixar para a gente poder até pensar agora ou futuramente como professores, né? Quando estivermos em sala de aula. É isso. Bom dia, pessoal. Quero primeiramente parabenizar o Renan e a Marceliana pela exposição. Foi uma fala muito rica. Bom, essa semana para a gente do PET e também para a comunidade acadêmica foi muito interessante, porque estamos discutindo diferentes formas de ensinar história, né? O professor Lorival trouxe o cordel na quarta-feira como um elemento importante, um elemento diferenciado de se levar o ensino de história para a sala de aula, e o Renan trouxe agora o teatro. O professor Durval Muniz diz que nós, historiadores, é essencial que nós tenhamos imaginação, mas que nós tenhamos cuidado, porque o que condiciona a nossa limitação são as nossas fontes, que diferente do romancista, o romancista tem uma liberdade, tem uma liberdade de pensamento a mais, mas nós, historiadores, ficamos condicionados à fonte. E interessante que o professor Durval Muniz traz um texto que ele fala o seguinte, que nós, enquanto historiadores, temos que tentar tornar os alunos não um armazém de conhecimento, ou seja, que eles apenas guardem esse conhecimento, mas enquanto um campo cultivado, que os alunos possam se expressar e utilizar todas as suas capacidades de pensamento advindas do seu conhecimento histórico. Então, ok, estamos no debate falando sobre o cordel e falando sobre o teatro. Como externar isso? Como levar isso para a sociedade? E começamos pela universidade, conversando com os professores nas disciplinas de estágio, para que a gente comece a ler textos relacionados a isso. Como é que vocês pensam essa questão? Oliver, o senhor vai falar? Talvez seja importante vocês responderem aí, não é? De tem Mara, André, João Paulo e Matheus. E aí eu fico para o próximo, tá? Ana, fique à vontade para começar a responder. Você vai começar? Bom, Fique à vontade. assim, a Andrea trouxe um questionamento assim, bem interessante, porque e também eu não me sinto muito confortável para responder, porque, tipo, eu não tenho experiência enquanto sala de aula, mas, assim, só para dizer que eu acho que nós, enquanto estudantes de história e professores em formação, né, temos que estar constantemente tentando ler, tentando pesquisando a respeito do próprio ensino mesmo, porque a gente está numa sala de aula e como fazer assim, com que esses alunos queiram participar fazer peças teatrais e apresentar. Realmente é uma problemática muito, assim, que merece ser muito pensada, discutida, pesquisada. E eu acho que, assim, tem muito mesmo vai ter muitos problemas mesmo, porque tem muita essa questão da vergonha, até tem alunos que têm vergonha, assim, até de ficar expondo, assim, as opiniões e tal, numa aula, aí apresentar, assim, um teatro na frente de todo mundo assim, um desafio mesmo.
a pergunta do Matheus, se eu entendi direito, era a respeito de como essas discussões sobre o teatro no ensino de história possam ser levadas à sociedade, é isso? É isso, Marceliana. A minha pergunta era o seguinte: começamos dentro da universidade, através dos professores, questionando os alunos de história e expondo esse conhecimento, para poder nós, enquanto acadêmicos no curso, levar esse conhecimento para dentro da sala de aula. Quais os caminhos que a gente poderia traçar para poder levar essas novas formas de ensino de história? Pronto, aí eu parto falando da minha experiência, assim, que eu tive. Eu acho que os professores, assim, dentro da própria graduação, precisam... Eu sei que isso pode não estar inserido, assim, nas grades e tal, mas eu acho que precisa ter mais essa motivação para que os graduandos leiam sobre teatro, em alguma disciplina de conteúdo, essas provocações para que os alunos possam fazer assim uma peça teatral para apresentar falando de tal tema. Eu acho que isso precisa muito assim ser discutido e ser feito assim para que quando um futuro professor possa ingressar assim na sala, ele ter assim dele mesmo, porque também tem essa questão que do próprio professor precisa ter um pouco de motivação assim para trabalhar com essas novas, com essas linguagens, não fazer só aquela aula de jogar conteúdo. Acho que é isso. Renan? Bom, gostei bastante do comentário tanto do João Paulo como da Mara. De fato, a arte ela é recheada de sentidos e significados, assim como também a história. A história também é uma arte, né? Cheia de significados e sentidos. Então, quando você trabalha com literatura, com teatro, com música, com os alunos, é sempre um momento muito diferente, né? É sempre um momento que a gente espera que a aula vá fluir e que de algumas vezes realmente funciona por ter esse caráter do sentido, né? Às vezes a arte tem mais sentido para os alunos do que outras coisas. Então, eu acho muito interessante esse comentário. Já da Andrea, como trabalhar o teatro com alunos que muitas vezes são muito tímidos, que muitas vezes não se sentem bem para atuar, para trabalhar com isso. Eu acho que a sala de aula é um laboratório, né? Eu acho que nós estamos lá para tentar experimentar diferentes formas de ensinar. Então, a gente está sempre vendo a sala de aula como se fosse um ambiente de experiências, um ambiente de pesquisa. Porque nós somos professores pesquisadores, né? Nós temos que pesquisar como desenvolver atividades com os alunos. E sempre estar buscando conhecer esse nosso aluno, né? Quais são as suas potencialidades, quais são os seus talentos, o que ele gosta, o que ele gosta de estudar, de fazer. Eu vejo bastante que existe um movimento cultural muito popular, tanto no Rio como em São Paulo, chamado de slam. O slam ele é um movimento praticamente de rua em que os jovens vão para alguma praça para declamar poesias autorais. Só que as poesias elas são muito performáticas. E elas dizem muito sobre cada trajetória de cada um que vai declamar poesia é sobre eles, praticamente, sobre racismo, sobre crimes, sobre todo tipo de problema social que eles vivem. Então, eu acho que quando você tenta aproximar essa atividade com o que ele está vivendo socialmente, o aluno vai ser instigado a participar. E está sempre revendo formas de trabalhar com esse aluno o ensino de história, para além do só slide e lousa. Ver outras formas. A sala de aula é esse ambiente de pesquisa, laboratório. Matheus, como externar a discussão que nós estamos fazendo? Eu acho que o primeiro passo é esse que a gente está fazendo hoje, né? Discutir sobre essas formas de ensino. E eu remeto bastante para o que o Lorival falou na quarta-feira. Nós não devemos esperar do colegiado ou da escola para realizar atividades. Nós temos
esse dever e essa oportunidade de nós mesmos termos a atitude de realizar essa atividade. Então, é muito importante a gente estar aqui agora discutindo formas de ensinar a história. Esse é o primeiro passo. Os passos seguintes podem vir e não podem, mas que a gente não pode parar se não vier, a gente tem que continuar. Com certeza, talvez, depois desse nosso encontro, quando eu for professor de uma sala de aula, quando o Matheus é professor, Marciliana, Andréa, Maiara, Mara, vão pensar, a gente discutiu uma vez ensino de história e teatro lá no PET, uma mesa. Por que não trabalhar agora com meus alunos? Ensino de história e teatro. Então, o primeiro passo a gente já está fazendo, discutir isso, né? Eu acho que isso é o ponto principal, o mais importante. Oliver, o senhor quer falar agora? Vamos lá. Na verdade, não, mas antes eu quero também, assim como fizeram os outros, parabenizar a Marciliana e o Renan. Acho que vocês fizeram uma boa estratégia de apresentação, tá? A gente pode compreender a apresentação de vocês em 3 momentos, né? Um de natureza mais teórica, metodológica, um outro de natureza mais histórica, né? Onde Marciliana procurou historiar um pouco o teatro, né? Indo lá no mundo antigo, tá? E um terceiro, a problemática mesmo de pensar a linguagem teatral, né, em relação ao ensino de história. Então, acho que vocês contemplaram bem a proposta da atividade. O que eu queria pontuar é um pouco a fala da Andréa, inclusive também do Matheus, né, enfim, de vocês, mas no sentido contrário, tá? Meio que eu pensava em fazer isso, eles colocaram em forma de indagação de problemática, né? Eu queria, portanto, comentar também. Eu acho que o PET, ele tá tomando a dianteira, tá? No planejamento desse ano, com relação a essas questões, entendem? Afinal de contas, essa atividade é uma provocação, não é, para vocês, para que vocês possam também, no fazer-se das disciplinas, não é, do curso, da formação de vocês estarem despertos, não é, para essa problemática, para a atenção que deve ser dada à linguagem, ou às linguagens, entre elas a do teatro, tá? As linguagens em relação ao ensino, ao aprendizado da história, ao ensino, tá? A esse campo de discussão, de reflexão, tá? Que é a história, né? Como bem disse o Renan, a história nós poderíamos conceituar como sendo um campo de atribuição de sentidos. O que nós fazemos é tentar atribuir sentidos ao passado, uma vez que esse passado, na sua totalidade, é incapturável, né? O passado, ele não está lá para você descortiná-lo, tá? Para você tirar o véu, para você tirar a poeira e assim ele se apresentar em toda a sua evidência. Não. Somos nós que construímos as evidências a partir dos restos que esse passado nos deixou e que, por alguma razão, chegou até nós. Então, nós atribuímos sentidos, né? Nós fazemos do passado, construímos do passado uma representação desse passado. Então, tudo isso tem a ver com a arte, não é? O que é o teatro, se não uma representação de algo, não é? Dentro de um gênero, né? Seja o drama, seja a comédia, aí depende do recorte que você queira dar para a abordagem daquela temática, não é? Que você está tomando ali como cena. O professor Lorival, na quarta-feira última,
não é? Disse de alguns projetos que ele tem, né? Para discutir várias questões de natureza, inclusive política, tá? Tomando como referência o teatro e tomando como referência um personagem que aparentemente não tem nada a ver com essa questão, mas é ele que vai fazer essa costura, né? Assim como foram também, eu citei na quarta-feira passada, o cordel do Romance do Pavão Misterioso, tá? Que sofre uma adaptação, né, no campo da música, e é uma baita crítica ao regime militar. Tá? Então, tudo isso são costuras, tá, que precisam ser feitas a partir de uma atividade de reflexão, que é uma atividade intelectual. Né? Então, assim, o comentário da Andréa, né? Como fazer isso? Porque a gente precisa compreender, primeiro, que a sala de aula ela é um campo constituído de individualidades. Tá? Nós não temos ali, eu costumo dizer, 30, 40 alunos. Nós temos 30, 40 indivíduos ou individualidades, tá? Que têm histórias de vidas diferentes, tá? Que trazem marcas diferentes, entendeu? Enfim, tem ali no seu âmago uma série de questões de natureza existencial, tá? De medos, sabe? Disso que vocês falaram, né? Da vergonha de se apresentar. Veja, então a aula de história, o professor de história, ele tem uma possibilidade aí de mais do que uma aula de história, ele tem a possibilidade de trabalhar de fazer esse trabalho de libertação dessas amarras, dessas prisões, tá? Na qual muitos alunos se encontram, como a da vergonha, do medo e tal. Agora, isso ele precisa ser um motivador, um agitador, entendeu? Ele precisa criar essa empatia, ele precisa mobilizar, ele precisa dar o exemplo, ele precisa fazer esse trabalho de construção. Ninguém vai começar o ano propondo uma peça de teatro. Se o professor fizer isso com uma turma que ele não conhece, por exemplo, né, é meio que um tiro no pé. Então, bom, eu vou fazer essa atividade, mas eu vou fazer essa atividade mais para o final do ano, entende? Eu vou trabalhar o ano inteiro essa empatia com a turma. Eu vou me aproximar, eu vou fazer essas encenações, entendeu? Eu vou estar falando disso o ano inteiro. Eu vou estar mobilizando, tá? Não impondo, né? Eu vou estar propondo oportunidade nas aulas e tal. Eu vou observando, não é? Os talentos, né? Alguém que fala com mais desenvoltura, que gesticula, eu digo, opa, esse tem, né? Alguém que eu ouvi cantarolar alguma coisa, assim, no corredor, ou quando entrei na sala, antes de começar a aula, a pessoa ali está, caramba, tem uma voz bacana, vou ficar de olho, entendeu? Então, a gente vai percebendo sem anunciar essas potencialidades. Tá? Como disse o Renan agora, a sala de aula é um campo de pesquisa. Primeiro, nós temos que pesquisar os nossos alunos, entende? As suas capacidades. Então, eu vejo que aquele aluno escreve bacana, fala bacana, entendeu? É desenrolado. Apresenta essa ou aquela habilidade. Não, aquele outro é completamente retraído. Eu preciso pensar estratégias para mobilizá-lo, entendeu? Para mobilizá-la. Então, o trabalho do professor é esse, entende? O trabalho do professor é esse. Agora, que eles vão ter dificuldade, vão. Por isso que a gente não pode criar expectativas. Por isso que o fazer, tá? É o que é possível, entende? Então, tu pode até pensar
que a atividade vai ser isso. Tu, como professor, tu pensas, entende? Mas, eu preciso estar ciente de que o que for, em realidade, a atividade, está ótimo. Foi o que foi possível ser feito. Entende? É o que eu digo sempre para vocês, não existe o certo e o errado, existe a experiência, existe o vivido. E aí a gente vai aprender com isso. Mas se eu conseguir trazer aqueles alunos para a frente ali, afastamos a mesa que é reservada ao professor e demos um espaço, né? E fazemos daquele espaço ali circunscrito, um tablado, tá? E conseguimos trazer 3, 4, 5, 10 alunos ali para encenar, e conseguimos fazer com que os outros permanecessem respeitosamente assistindo, a atividade foi maravilhosa. Entendeu? Foi maravilhosa. E se porventura algum deles não conseguir na hora, e acabar, por exemplo, pela frustração, chorando, entrando apresentando esse conflito interior de maneira mais evidente, ótimo também, porque tu vai poder conversar mais reservadamente, acalmar, acolher, acalmar, entendeu? Valorizar o que foi feito, valorizar o passo que ela deu, no sentido de superar aquela dificuldade, entendeu? Só o fato de você ter se disponibilizado a estar aqui na frente já é um sucesso. Tu pode não ter terminado plenamente a atividade, mas você vê, você participou, entende? Então, o trabalho do professor é esse trabalho, de ajudar os alunos, inclusive, nesse trabalho de superação. Esse é o trabalho que deve ser do professor de história, de matemática, de português, de artes, entendeu? Qualquer que seja a disciplina. Porque nós estamos formando pessoas. Isso é o processo do educar, tá? E nós temos que ser educadores, preocupados com o outro, e não só com o conteúdo. E não só com o conteúdo. Tá? Então, agora essa dificuldade nós vamos ter, André, claro que nós vamos ter, entendeu? E devemos estar preocupados com as outras linguagens, a música, tá? A música, por exemplo, tá? Então, trabalhar isso de diversas maneiras, tá? Agora, para isso, a gente precisa se preparar, a gente precisa fazer um bom planejamento, a gente precisa saber acomodar, não é, as situações. A gente precisa estar, como professores, preparados para a atividade, né? Preparados para a atividade, para acolher a atividade. Agora, antes, o trabalho de motivação. Agora, veja, gente, o PET está, a ideia, Matheus talvez não saiba, Andréia, Jonathan, quem mais aqui que não é do PET? É Letícia, é isso? Letícia. O objetivo dessa atividade, aí eu vou denunciar, vou fazer uma denúncia, tá? O objetivo dessa atividade primeira, vocês lembram qual era? Não é? Vou dizer para os que não sabem. O objetivo dessa atividade era, nós escolhemos uma temática de natureza histórica e o grupo PET desenvolver uma peça. Imaginávamos que essa peça iria ser a abertura do simpósio que vamos realizá-lo agora no início do mês de dezembro. Tá? Olhe, Jonathan, Matheus, André, Letícia, o que esses meninos acolheram de uma maneira maravilhosa a ideia, mas foram murchando, e o tempo foi passando, e toda reunião de pés e a paz, a gente precisa começar, não é? Aí comecei a fazer os remendos na proposta, né? Vamos pegar, então, um cordel, que já é uma linguagem, né? Uma representação da história ali, e que a gente pode representar aquele cordel. Do mesmo modo que a gente pode, de algum modo, cantar o cordel, vamos representar o cordel. Entendeu? Marciliana ainda fez
a leitura de um cordel lá, entendeu? Mas para a gente... Mas aí eles deram, graças a Deus, que embora o professor Lorival tenha chamado de pandemônio, né? Eles deram, graças a Deus, a pandemia, porque aí tirou de cena o teatro, né? Essa obrigação que eles teriam de compor uma peça. Entendem? Olha como é, onde é que nós estamos agora. Tá? Então, veja, e aí a atividade ela foi reprogramada, tá? Reorientada para esse momento. Então, nós vamos ler sobre o teatro, sobre essa relação teatro e ensino de história, vamos fazer umas lives sobre isso. Aí ficou Marciliana e Renan para fazer isso. O Renan teve, não é, a feliz ideia de convidar o professor Lorival para participar com eles da atividade, e a nossa ideia é que, se tivéssemos voltado para o presencial, iríamos convidar alguém, por exemplo, o professor Rochester, para fazer uma oficina, entendeu? De performance, entendeu? Algo que nos chamasse a atenção para as possibilidades do teatro, entendeu? Seria essa. Como não voltamos presencial, a oficina também foi descartada. Mas vejam que vocês, o que quero dizer é isso, vocês, não é, se empolgaram, mas foram vencidos pela inibição. Porque eu nunca trabalhei com teatro, tá? Como é que eu vou... Tá? Mas a gente só sabe se a gente tem alguma disposição para tal, se apresentando. O pressuposto primeiro não existe nenhum ator, nenhuma atriz aqui. O nosso objetivo é promover o ensino de história, a reflexão sobre um dado evento histórico a partir da representação teatral. Esse é o objetivo. Não é de sermos, nos apresentarmos aqui como, não é, atores, atrizes, não é, demonstrando aí talentos, né? Mas eu tenho absoluta certeza que, quando nós verdadeiramente nos disponibilizamos, quando nós verdadeiramente decidimos a soltar, entendeu? A nos libertar das amarras, nós encarnamos aquilo que queremos fazer de maneira muito competente, entendeu? Então, a Marciliana é tímida, é reservada, mas ela poderia encarnar aí uma mulher muito louca, uma moça muito pirada, se assim ela o quisesse, entendeu? Porque ela sabe como é que é, o que seria, na concepção dela. A Marciliana conhece uma moça que ela entende ser piradona, né? Ela conhece alguém? Conhece. Então, como é que é aquela moça? Quais são os trejeitos dela, né? A linguagem dela? Então, ela convive, ela sabe, ela incorpora aquilo, entende? Ela incorpora aquilo. Então, ela vai ser aquela pessoa naquele instante, pronto. Então, esse exercício era para dizer assim, para a gente fazer isso em sala de aula, tá? É bacana transformar, possibilitar isso aos alunos, mas nós só saberemos fazer isso se nós tivermos alguma experiência, se nós tivermos a memória do vivido, entende? Propor algo para o outro fazer que eu nunca fiz é mais difícil. Porque se eu proponho a partir do que eu já fiz, eu sei o que eu tive que superar para fazer aquilo. Então, é mais fácil imaginar as dificuldades que o outro vai apresentar. Então, do mesmo modo que mesmo que nós tivéssemos tido no presencial, não tivesse tido a pandemia, talvez nós não tivéssemos levado o projeto a cabo, tá? Como fora inicialmente pensado. Por quê? Porque eu precisava respeitar
vocês. Se vocês não se achavam dispostos a fazer, eu não podia impor. Do mesmo modo que o professor na educação básica não vai também poder impor, tá? Mas ele tem que fazer esse trabalho de motivação. Foi o trabalho que eu fiz. E foi perdido? Não. Nós estamos aqui discutindo essa problemática ou esse campo de possibilidades e vocês próprios, até onde eu consigo compreender, já convencidos, tá, de que é possível, de que é importante, de que é possível. Tá? Trabalhar tanto vocês na exposição do conteúdo, né, fazendo uso das linguagens, aqui de modo específico, da linguagem teatral, como também mobilizar os alunos a fazer. Tá? Então, assim, a atividade é absolutamente, para mim, absolutamente realizada, entende? E com louvores. E com louvores. Mas é isso, sabe, André? E eu acho, Matheus, a tua questão, né? Como começar? Nós já começamos, querido. Tá? Nós já começamos. Agora, cabe você, tu vai fazer um seminário, não precisa o professor, em qualquer disciplina, dizer assim, não, se tu vai fazer com uma dupla, em trio, ou se tu vai fazer sozinho, faz um monólogo, sabe? Sai desse convencional, inventa. Quando eu trabalho a ideia do exercício de prática docente, em substituição ao seminário, eu costumo sempre dizer assim, tu vai dar uma aula, mas tu tem a liberdade de inventar uma metodologia, uma didática, porque tu precisa sair do convencional. Se você não experimentar, se aqui não for essa oficina, entendeu? Esse laboratório no curso de graduação, se a sala de aula não for esse laboratório, essa oficina de trabalho, aí vai ser mais difícil quando você chegar lá na educação básica, para levar para lá já uma experiência, uma certa expertise sobre como dar aula de maneira, tá, plural, entende? Então, não precisa o professor mandar, vocês têm que ter autonomia para inventar novas coisas, entendeu? Eu nunca esqueço de um exercício de prática docente que um petiano foi fazer na minha aula, e eu era tutor à época, e ele fez o que nós estamos acostumados a fazer, entende? Vamos discutir o texto, entendeu? Quem lê o texto, eu fiquei, que loucura é essa? Entendeu? Aí alguém fez um comentário de alguma coisa da metade do texto, entendeu? Do conteúdo que está lá entende? Aí foi, assim, questões, assim, absolutamente dispersas, e ele quis ser, para com os alunos, muito respeitoso, aí ia tentando comentar cada uma dessas questões que estavam sendo propostas de uma maneira absolutamente sem organização, sem lógica, entendeu? Sem um fio condutor, né? Do ponto de vista reflexivo, do ponto de vista da historicidade do evento que estava sendo estudado. Então, depois eu fui falar para ela, tu não tens que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Não é essa a proposta da atividade. Tá? Então, tu tens, Matheus, esse compromisso, entende? Eu estou dizendo você, Matheus, pegando como exemplo, mas de fomentar essas possibilidades. Tá? Essas porque eu estou me referindo para além da linguagem do teatro, entende? Então, porque quando tu fazes isso, quando o PET faz isso, a gente promove isso, a gente está mobilizando os outros alunos, tá? A gente está mobilizando os outros alunos também, tá? Porque o objetivo do PET é esse,
contribuir para a qualificação, entendeu? Do ensino de graduação. Mas reconheça, vocês ficaram, não é? Com a história de fazer a peça, um tanto quanto preocupados, né? Depois do primeiro momento, assim, mais de entusiasmo. E eu ainda propus assim, alguma coisa ligada aos temas de pesquisa de Quando caiu a vocês, ficha, não né? era? O cangaço, por exemplo, né? O Renan ser o cangaceiro, entendeu? Para ver se encarnava, né? Mais essa coisa mesmo da própria pesquisa e tal. Outra coisa bacana do PET, que eu acho que vai ter desdobramento para o ano que vem, inclusive vocês próprios já requisitaram isso, é essa coisa do cinema, né? Da produção dos documentários e tal. É outra linguagem importante, sabe, Matheus, que a gente pode começar a fazer também nas disciplinas, buscando pensar exatamente essa aproximação do passado, entre passado e presente. Bom, estou estudando aqui a colônia, o império, entendeu? Estou estudando o início do século XX. Então, como é que essa temática se apresenta hoje? Aqui, como é que eu posso enxergar, entendeu? Resíduos dessas questões nas práticas cotidianas de hoje, entende? Então, eu vou produzir alguma coisa a partir disso, entende? A partir desses resíduos, até chegar lá atrás. Sei lá, a gente tem que pensar estratégias, mas a motivação deve ser sempre essa, construir um sentido, tá? Uma representação. Vamos lá, gente? Davi, Débora. Estou vendo os que eu estou falando, os que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui para a relação Benedita, Celeste, Letícia, Maiara. Mas alguém tem algum comentário, alguma intervenção, alguma pergunta? Acho que podemos finalizar então, não é, Renan? Marceliana? Sim. Façam os comentários finais aí. Marceliana, à Eu posso vontade. comentar, não? Assim, em primeiro lugar, agradecer aos presentes, né? E dizer que, assim, falar de arte é sempre satisfatório, assim, para mim. Acredito que a atividade Olivenor, como você bem falou, foi muito válida, assim, tanto para nós que es- fizemos a exposição, quanto assim, para quem estava assistindo. As perguntas, assim, os comentários dos meninos acho que foram muito interessantes. Acho que a gente pode ter essa oportunidade, assim, de discutir esse ensino. Então, para mim, foi muito bom, assim, a experiência. E é isso. Eu também, né, agradeço mais uma vez por
ter a chance de estar discutindo mais um assunto interessante, né, junto com vocês. E dizer que nós do PET, nessa pandemia, a gente discutiu muitos conteúdos interessantes, né? A gente praticamente não parou, a gente discutimos várias e várias coisas interessantes para a nossa formação, né, enquanto professores. E agradecer às pessoas que participaram da mesa também, né, que vieram participar junto com a gente, que comentaram, que participaram de fato desse momento. E é isso também. Bom, semana que vem teremos mais programação, que vamos divulgá-la nas nossas redes sociais, tá bom? É bom. Bom dia a todos.